dia, meus amigos, minhas amigas de todas as querências desse mundão. Hoje, dia 27 de abril de 2021, o Evangelho é de João, capítulo 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunha de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior de todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Conhecer Jesus precisa de muita força de vontade. Hoje eu conheço. Demorei bastante tempo para conhecer. Depois que eu conheci, que eu comecei a falar o Evangelho e eu comecei a falar do meu entendimento de Jesus e o meu contato consciente com Ele. É difícil, não é fácil. Você precisa querer. Por que esses judeus não conseguem reconhecer Jesus? Porque eles não acreditam nas obras. Precisamos acreditar nas obras de Jesus. Eu era assim, enquanto que eu acreditava que existia Deus, mas acreditava no mundo, nas obras do mundo, no que o mundo dizia, eu não tinha fé, eu sofria, porque eu não acreditava no que Deus dizia. Eu comecei a pregar a palavra, falar do Evangelho, falar das minhas experiências a partir do momento que eu realmente conheci Jesus e aonde que eu ouço Deus. Eu ouço Jesus, somente Ele. E através dele eu transmito a palavra do Evangelho, eu transmito as minhas experiências, porque hoje eu estou vivendo de acordo com como Ele me ensinou. A literatura fala das perseguições, né? Que eles andaram perseguindo os discípulos se espalharam, começaram a pregar, mas continuaram pregando o Evangelho de diversas partes, né? E assim continua acontecendo. Nós podemos observar, minhas irmãs, meus irmãos, ficaram com ódio de mim, não porque eu faço alguma coisa de mal para eles, apenas porque eu estou falando do Evangelho e porque eu não estou fazendo a vontade deles, a vontade do mundo. Meus cunhados, tio da esposa lá, ficaram com ódio de mim. Não porque eu fiz alguma coisa para eles, porque eu não estou fazendo a vontade deles e porque eu estou falando a verdade. E a verdade dói para quem quer viver a vida do mundo. Vamos se comparar aí, uma pessoa que eu sou amigo dela, mas ela, hoje eu tenho certeza que não é meu amigo, porque quando eu falei uma verdade sobre a humilhação que é contra, ela ficou com ódio de mim, por causa da verdade. Hoje me veio a inspiração dessa pessoa, uma pessoa que leu a Bíblia 3, 4 vezes, conhece a Bíblia, vai nas internet, olha todas as coisas do mundo, agora tudo o que diz as coisas do mundo, ela fala, sem conhecer, sem saber se é verdade ou não,
ela fala e diz que é verdade e é assim. Agora, as coisas que fala de Deus, ela duvida. Isso que eu falo do Evangelho, ela duvida. Ela duvida porque ela acredita nas coisas do mundo. O que é isso? É o egoísmo. O egoísmo faz com que nós acreditamos naquilo que nós queremos. Nós precisamos buscar humildade e conversar com Deus para nós buscarmos conhecimento e acreditarmos daquilo no que nós precisamos acreditar. Depois que tu ouve a palavra de Deus, depois que tu conhece a palavra de Deus, você não volta mais atrás. É uma sensação tão boa, um sentimento tão bom, uma paz tão interior, tu vê o sentido da vida tão maravilhosamente bem, que tu não volta mais atrás. Por exemplo, eu hoje conheço caminho, há quantos dias, quantos anos as coisas vinham acontecendo tão estranhamente. Se eu contasse para alguém, ia me chamar de louco, mas eu comecei a conversar com Deus de madrugada, andando pelo meu sítio, fazendo alguma coisa, conversando com Deus. Às vezes a minha esposa me pegava falando sozinho. Ela achava que eu estava louco, mas não é, que eu estava conversando sempre com Deus, porque eu queria saber, eu queria buscar. Então tudo o que eu estou sabendo, conhecimento que eu tenho, hoje eu venho aprendendo com Deus. E as coisas que eu aprendi com Deus é tudo ao contrário de que quando me ensinaram. Quando me ensinaram a cair na vida do mundo do pecado, me fechou a visão. Depois, quando eu busquei a Deus, que eu não aguentava mais aquele sentimento de raiva, ressentimento, raiva, os sentimentos horríveis, ódio. Quando eu busquei a Jesus, que Ele me deu o Espírito Santo, eliminou todos os sentimentos, me deu a paz interior. Ainda estava ouvindo o mundo dizendo: Lédio, você só vive da tua maneira, mas não fala de Deus. Cara, não fala que tu está vivendo, só vive. Foi abafado a minha experiência com fofocas e calúnias. Quer dizer, sempre que nós estivermos no caminho correto de Deus, nós vamos ter perseguição. Nós vamos ler quando mataram Estevão, na literatura. Os outros se espalharam, começaram a pregar o evangelho, falar de Deus em algum lugar. Nós sempre vamos ter perseguição. Mas nós não precisamos desistir do nosso propósito, que é a vida eterna. Aqui é uma passagem. O Satanás nos oferece milhares de coisas boas aqui nesse mundo. Se nós acreditar nele, nós perdemos a vida eterna. Vamos lá ver lá na tentação de Jesus Cristo, onde Satanás diz: olha, tu está com fome, pega uma pedra, transforma em pão, tu tem poder. Diz ele: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás ofereceu um império para Jesus Cristo para se curvar perante ele, dizendo: só existe um Deus que eu posso me curvar, não posso me vender por dinheiro. Aí as pessoas estão numa pior, estão num sofrimento, elas vão naquelas igrejas que oferecem dinheiro. Não, tu vem na minha igreja, tu vai ficar rico. Cara, consequentemente você vai melhorar de vida quando você buscar a Deus. Você para de beber, para de fumar, não usar droga, não se prostituir. Você vai levar uma vida em Deus, você vai ter uma vida sossegada, você vai ter um sentido da vida, você vai ter um controle da tua vida. Porque Deus vai estar contigo. Automaticamente você vai melhorando de vida, que as coisas boas vão acontecendo na tua vida. Agora, nosso egoísmo sempre só se volta para Deus se nós ganharmos vantagem, dinheiro, mansão. Daí nós estamos se vendendo por encadido, porque nós não vamos jamais ouvir a voz de Deus. Nós só vamos ouvir, conhecer a voz de Deus, de Jesus Cristo, a partir do momento que nós começarmos a ir atrás. Rezar, observar ao redor as coisas de acordo com o que acontece, viver honestidade total com nós mesmos, limpando nosso coração com confissões, reparações,
pagando as contas, mostrando para Jesus que nós temos um interesse sincero em estar com Ele. Aí nós vamos conhecer que Jesus Cristo nos deixou de livre-arbítrio, morreu pelos nossos pecados e nos deixou de livre-arbítrio. Se nós quisermos viver a vida do mundo, a mais fácil, nós podemos viver, mas nós temos sofrimento depois. Mas se nós queremos a vida eterna, nós precisamos segui-lo, ouvi-lo. E a partir do momento que nós seguir da vida da maneira dele, com certeza vai ter perseguição. Até a gente vive uma vida honesta, eles chamam de trouxa, fazem a gente de trouxa. Nós temos perseguição. Mas nós não podemos dar atenção a isso. Nós precisamos dar atenção àquilo que Deus nos diz. E fazer a vontade de Deus, que é transmitir a mensagem, mostrar para outras pessoas que existe Deus, que existe vida eterna, que nós precisamos acreditar. Não podemos acreditar nessas pessoas, cada um tem sua fé, casamento gay é normal, aborto é normal, roubar é normal, mentir é normal. Não acreditamos nessa pessoa. Nós precisamos acreditar exatamente no que Jesus Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a verdade nos libertará. E aí, eu vivendo de coração limpo, eu vou conhecer a voz de Jesus Cristo, a voz do pastor, e seguirei o caminho da vida eterna. Abraço, Deus abençoe todos vocês.